Bom, gente, isso acontece realmente em muitas casas, não é? O filho caçula, os outros irmãos sempre reclamam que o filho caçula é, né, mais preferido, mais protegido. Vocês, como profissionais da área, Dr. Cláudio, pediatra, Priscila, psicóloga, vocês percebem que isso acontece ainda? Continua acontecendo? Continua. Fiquem à vontade. Tá. Realmente é comum os caçulas receberem mais atenção e mais cuidados e assim ficarem vistos como os queridinhos da família. Não é uma regra, mas é uma tendência e os estudos mostram isso. Que essa questão do mais novo ser mais protegido interfere muitas vezes na personalidade da criança, que acaba também gostando desse lugar de receber cuidados e se tornar importante dentro da família. E acaba, traz consequências para os outros também, né? Que se sentem preteridos e aí, puxa, é complicado para eles. Meus pais não me amam tanto quanto amam meu irmão, por quê, né? Tem muitas questões aí que a gente vai falar. Doutor Cláudio, você percebe isso no consultório? Dá para perceber isso também claramente? Pai ou mãe que dá aquela protegida maior no caçulinha? Dá sim. Na verdade, o que acontece é que quando nasce o caçula, a mãe fica com medo do mais velho machucar aquele que acabou de nascer. Então, as palavras dela denotam um cuidado maior com o caçula. Então, a criança chega assim, cuidado, chega não pega não, a mãozinha, não sei o quê, não aperta isso aqui, não faz isso. E o menino mais velho, ele vai ficando todo sem, assim, vai ficando todo restrito, né? E aquele caçulinha ali vai ganhando cada vez mais espaço. O interessante que eu acho é que quando nasce o caçula, o espaço deles vem junto com o nascimento, né? Assim, o complexo familiar, o pai, a mãe, o filho mais velho, e ali já tem um espaço para ele. Mas parece que ele não sabe disso, que ele tem que conquistar esse espaço. Então, é um nenenzinho que chega para conquistar um espaço que já está reservado para ele. Então, ele ganha força total. Olha. Então, eu vejo por aí. E a gente vai falando sobre esses perigos e dessa força total. Bom, tem casal que planeja, né? Hoje em dia, acho que está até mais um pouco do que antes. As pessoas estão tendo, os casais estão tendo cada vez menos filhos, né? Infelizmente, por um lado. Eu mesma gostaria de ter tido mais. Mas... E muitas vezes o casal já sabe que aquele filho ali é o último. Isso interfere quando ele já, por exemplo, eu já sei que essa minha filha é a última, eu não vou ter mais filhos depois. Porque eu quis, porque eu planejei juntamente com meu marido, com meu companheiro, ou porque eu não pude ter mais, todos esses fatores. Isso faz também com que o casal pense, é meu bebezinho, eu não vou ter mais um, é o último. Isso também interfere? Interfere, Priscila. Porque acaba que os pais desenvolvem uma relação de dependência para ter aquele vínculo sempre próximo, né? Um apego, assim, porque, igual você disse, é o último que eles vão curtir. E aí a criança, aquilo é muito agradável. E aí ela também, né, um vai estimulando o outro, os pais vão estimulando a criança a se apegar cada vez mais e a criança vai gostando dessa atenção dos pais. E aí o apego fica muito intenso mesmo. É verdade. Já tive também uma situação que a mãe estava amamentando, né, amamentando bem, e não tinha uma situação de um desmame, mas ela já estava sofrendo por ter que desmamar futuramente, por ser o último filho, né? Então, ela queria curtir aquele momento o máximo possível, mesmo que não estava se falando nada em desmame, mas ela já vivenciava, antecipava esse sofrimento mais tarde, porque ela sabia que seria o último, né, assim, a princípio dela. Pois é, e isso interfere o psicológico totalmente, né? A gente vai fazer só uma pausinha para conferir uma matéria com pais e filhos, que a gente vai ver o que eles dizem sobre esse assunto. Vamos ver o que eles que vivenciam a situação falam. Muitos irmãos mais velhos se queixam da atenção que perdem dos pais quando chega um novo membro na família. Relatos como esse são bastante comuns. Olha, quando eles nasceram, eu fiquei com um pouquinho de ciúme deles. Porque minha mãe tava dando mais atenção a eles do que a mim.
A Luciana Batista, mãe de Yasmin, Arthur e Alice, não esconde a proteção que tem com a caçula, não. E ainda confessa que não parte só dela esse sentimento. Todo mundo protege a Alice, porque é a menor, então não pode desagradar, não pode, né, brigar, não pode puxar o cabelo dela, não pode tomar os brinquedos dela, não pode fazer nada com ela. Existe a proteção, não tem jeito de não existir. Apesar de ser o filho do meio, Arthur é o mais ciumento dos três. Yasmin é a mais tranquila dos três. A Alice é o dodóizinho e o Arthur é o levado. Então acaba que ele é o prejudicado, porque como ele sempre está aprontando, eu estou sempre chamando a atenção dele. Arthur não pode, Arthur não faz, Arthur não. Então assim, o não é em torno dele. De acordo com um estudo feito pelo site Bounty, especialista em oferecer suporte a grávidas e familiares, essas reclamações fazem sentido. A pesquisa feita com 1.800 pais mostra que os filhos mais novos tendem sim a ser mais beneficiados que os mais velhos em pelo menos 59% dos casos. De acordo com o estudo, os pais costumam passar mais tempo com os caçulas, além de mimá-los mais e de não conseguirem dizer não para eles. Na casa de Gabriel não é diferente. Ele também sente que sua irmã é protegida e ainda lembra de um momento em que se sentiu prejudicado por conta dessa proteção. Porque ela é mais nova, eu acho que ela recebe um tratamento diferenciado. Porque, ela é mais nova, porque ela tem que ser mais bem cuidada, porque ela é menor, ela é mais frágil, principalmente lá em casa. Isso acho que aconteceu desde sempre. A gente estava meio que numa discussão em que eu, até hoje, me vejo que no caso eu tinha razão e eles defendiam ela até o final porque achavam que, tipo assim, como ela é a menor, ela precisava de proteção porque ela não ia conseguir se defender contra o que eu estava falando contra ela. Apesar dos irmãos se darem super bem, o ciúmes é visível no rosto do estudante. É difícil, gente. É difícil. Eu acho que lá em casa, eu sou a caçula, como eu falei no começo do programa, né? Mas a minha mãe, eu sou a caçula de 4, um homem e 3 mulheres. Mas a minha mãe, gente, ela não tinha tempo de ficar paparicando ninguém, não, né? Trabalhava demais e cuidava dos 4, né? Do jeito dela, mas sempre tem aquela coisinha, né? Eu lembro que a minha irmã mais velha das 3 mulheres, ela reclamava que, às vezes, quando eu pegava alguma coisa dela sem pedir, uma roupa, alguma coisa, né? Na pré-adolescência, adolescência, ela não gostava. E a minha mãe me protegia, tipo, deixa a menina, essas coisas, né? Então ela reclamava disso. Mas era só essa reclamação que eu ouvia. Tem aquela coisa caçulinha, minha caçulinha, meu pai me chama de caçulinha e tal. Mas eu em casa não tinha muito isso. Hoje em dia, acho que a gente percebe... Hoje em dia não, acho que sempre teve, né? Até no finalzinho do programa eu conto uma história da Bíblia que aconteceu isso, quais são as consequências disso, né? E quais são as consequências, então? Para esse sentimento, a gente viu que o filho mais velho, ele fica realmente chateado com isso, ele se sente preterido. Quais as consequências para esse filho preterido e para o filho preferido no seu comportamento? O filho preferido, ele pode achar que ele vai ser preferido em todos os lugares da vida e ele não vai ser, né? Ele pode achar que ele vai ser protegido também em várias situações da vida e ele não vai ser. E aí, como é que fica isso? O que a gente observa, assim, como ela disse, que ela, né, não gosta de ser frustrada, a mãe pontuou. E aí, muitas vezes, a gente observa esse comportamento na escola. A criança vai e, na hora da aprendizagem, ela quer que a professora acompanhe de perto, ela quer estar sempre em destaque. E, como você, né, pontuou, ela não vai ter essa atenção nos outros ambientes. E aí começa a surgir conflitos. Porque é assim, né? É como chegar no consultório, os pais falando que a criança não quer aprender, que a criança não está gostando da professora, mas na verdade ela não está tendo essa atenção, esse destaque que ela gostaria. E aí vai prejudicando o desenvolvimento dela. E outro ponto, que cada etapa a criança tem as habilidades que ela precisa desenvolver, né? Ter autonomia. E se isso não é trabalhado dentro de casa, ela chega imatura nos ambientes sociais. Então, para ela poder acompanhar o grupo, fica mais difícil. Então, essas são as consequências, né, para o preferido. E o preterido, muitas vezes, ele começa a desistir.
porque ele vê que, né, ele não recebe atenção, não é reconhecido, não é valorizado, ele começa a desistir do próprio projeto de vida dele, dos interesses, começa a se excluir dentro da família. A autoestima fica baixa, né, Fica Priscila? baixa. Às vezes se associa mais a outros grupos fora da família e é comum no mais velho muita responsabilidade. Então, às vezes, ele começa a deixar as questões afetivas de lado, se tornar muito racional e prático. E, geralmente, o mais novo é muito emocional, divertido, criativo, mas tem pouca responsabilidade e compromisso. Então, acaba que prejudica ambos, né? Isso quando o comportamento dos pais aponta muito para o caçula, né? Isso. Doutor Cláudio, você já deu conselhos para os seus pais, né, no consultório, em relação a isso? Você já percebeu alguma coisa gritante? Você já teve que aconselhar, olha, cuidado, você está tratando diferente? Ou é difícil também lidar com essa situação? Não, já teve algumas situações que eu aconselhei, com certeza, né? Mas eu queria só voltar aqui um pouquinho no que a Priscila falou, que são 2 pontos de vista. Ela é psicóloga e chega, então, os casos para ela já com algum tipo de problema, com alguma situação. Então, assim, é tudo isso que ela falou mesmo, mas eu acho que a vida corrige, sabe? Então, lá na casa é daquele jeito, né? Menino protegido, não sei o que e tal. Vai para a escola, já não tem aquela toda proteção. A grande maioria resolve ali, fica bem. Alguns poucos ficam frustrados e começam a dar o problema de comportamento, etc., que acaba tendo que ter um apoio psicológico. Então, o que eu queria dizer é isso, assim, existe um equilíbrio na nossa vida que onde a gente pesa mais a mão, de outro lado não pesa tanto. E vice-versa. E a criança chega no equilíbrio e a gente desenvolve, de um modo geral, bem. Que bom. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.